Vamos lá, pessoal. Aqui a gente tem uma questãozinha, que é uma questãozinha de sistema, certo? É uma questãozinha que mistura sistema com função afim. Então vamos lá. Aqui ele dá duas disposições de mesas, certo? E pessoas, né? Que aqui são representados por cadeiras, né? Porque uma cadeira, uma pessoa, né? E ele fala aqui de mesas novamente, certo? E de cadeiras novamente, ok? E depois fala o número total de pessoas, né? Aqui, e o número total de mesas. Ou seja, a todo momento aqui, e ele pergunta depois, né, como deverão ser organizadas as mesas. Então, a todo momento, pessoal, eles estão relacionando mesas e o quê? Cadeiras, né? E pessoas. Então, a gente vê que as variáveis elas são relacionadas entre si, né? Quando elas estão relacionadas entre si, ele falou aqui de metro quadrado e tal, mas não precisava dessa informação para resolver a questão, né? Não precisava. Não tinha necessidade dessa informação. Então, como eles estão sendo relacionados a todo momento, isso se caracteriza como um sistema, certo? E um sistema do primeiro grau, porque aqui não tem nenhum expoente com 2, né? Só com 1. Enfim, aí como é que você vai fazer? Primeira coisa, você tem que saber que são mesas de pessoas que estão sendo relacionadas. Então aqui vai ser o quê? Mesas. Aqui vai ser pessoas, né? Ou cadeiras, certo? E aqui vai ter que ser o quê? Mesas, certo? Pessoas ou cadeiras. Segunda coisa, o que é esse x e o que é esse y, né? Eu coloquei aqui x é o agrupamento, certo? Com duas mesas pequenas. Então, vamos supor que tenha numa sala de jantar aqui, ó, esse onde eu estou marcando x são a quantidade de cadeiras, ok? Então, aqui tem duas mesas pequenas e vão comportar 6 pessoas, certo? Então, e ele mandou chamar isso aqui, né? Ele falou que isso aqui é um agrupamento, certo? Isso aqui é um agrupamento, né? Pode ser disposto desse jeito e eu chamei esse agrupamento de x, certo? E tem um outro agrupamento, que é o agrupamento y, que é só uma mesa, certo? É só uma mesa e podem se sentar pessoas desse jeito aqui, ó. Ó, desse jeito aqui. Que eu vou chamar de quê? De y, certo? Então, y, uma mesa pequena, né? Isolada aqui. Então, vou fazer o sisteminha com essas duas variáveis aqui, certo? Então, 6 pessoas ou 6 cadeiras, certo? Multiplicados pela quantidade de agrupamentos com duas cadeiras, mais 4 pessoas agrupadas com um agrupamento de uma mesa pequena ou de uma mesa pequena, certo? Ou 4 cadeiras, né, agrupadas com uma mesa de uma mesa pequena. Isso aqui vai dar quanto? 400 cadeiras. Ou 400 pessoas, né? É a mesma coisa. Então, pessoas aqui, ó, já foi. E vamos aqui para o das mesas, que é o mais difícil, né? O das mesas, pessoal, é o seguinte. Vão ser duas mesas, certo? Duas vezes a quantidade de mesas de duas pessoas, de agrupamento pequeno, certo? Então, por exemplo, se aqui for 1, 2 vezes 1. Ou seja, se tiver um agrupamento, né? Se tiver um agrupamento de duas cadeiras, vão ter quantas mesas? Vão ter 2 mesas, certo? Se tiver 2, vão ter 4 mesas, certo? 4 mesas pequenas. Isso aqui tudo são o quê? Mesas pequenas. Eu poderia até colocar aqui, mesas pequenas, certo? Então, 2 vezes x mais y, que é o agrupamento isolado, isso aqui vai ter que dar quanto? 100 mesas, certo? 100 mesas pequenas vai ter que dar. Então, aqui, 100 mesas pequenas, check também. Então, mesas pequenas, check. Ok? Então, isso aqui é a quantidade de mesas, isso aqui é a quantidade de pessoas. Beleza. Se você fizer as continhas, certo? É só conta. Só conta. Para resolver esse sistema, certo? Você vai chegar aqui, o x ele é igual a 0. E o y é igual a 100. E traduzindo essa informação para as informações aqui da questão, né, que está aqui nas alternativas, isso significa o quê? Que todas têm o agrupamento do quê? De uma mesa pequena. Todas, né? Se o x, vou botar até de vez, se o x é 0,
né? E o X representa o agrupamento de duas mesas pequenas, significa que não vão ter mesas pequenas. E se o Y representa a quantidade de mesas de uma mesa pequena, uma só, e tem 100, de um total de 100, então significa que todas, certo? Todas vão ter isso. Se todas vão ter isso, então logo, como é que deverão ser organizadas as mesas? Todas deverão ser separadas, certo? Ou seja, todas deverão ser pequenas, letra A, ok?